Fala, povo! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu sou o Cleuber, coach de imigração. E na entrevista da semana de hoje, eu conversei com o Felipe Coutinho, um engenheiro estrutural que pôs uma pausa na sua carreira da engenharia no Brasil para se tornar estudante internacional no Canadá, como meio de conseguir a residência permanente. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, assim você ficará por dentro de todos os vídeos publicados. Tem várias outras entrevistas já publicadas que você pode conferir e além das outras que já estão programadas. Me siga também no Instagram, onde você verá uma diversidade de posts sobre imigração e também liderança. Se você gostar da entrevista, deixe o seu like, compartilhe, comente. Isso nos ajuda a crescer e assim divulgar informação para um maior número de pessoas. Tá joia? Vamos então à entrevista? Hoje eu estou aqui com o Felipe Coutinho, que é um engenheiro que se tornou estudante internacional como ponte para residência permanente no Canadá. Felipe, muito obrigado por você tirar esse tempo e falar conosco e compartilhar sua experiência, mas as pessoas não te conhecem como eu te conheço. Então, por favor, diga quem é você, por que que você está no Canadá, o que que você fazia no Brasil. Legal, Cleber. Eu que agradeço aí a oportunidade, espero que venha ajudar engenheiros e futuros aplicantes aí para ser estudante internacional aqui no Canadá. Eu sou Felipe Coutinho, não jogador, e eu comecei a perder pontos no Express Entry por idade nesse último dezembro, então quem pesquisar aí já sabe minha idade também. Sou casado, sou engenheiro estrutural. No Brasil, eu estava trabalhando com engenharia, mas fora da área de projetos de estruturas. E aí eu resolvi vir para o Canadá, um pouco por causa disso também, né? Eu não estava muito contente com a minha carreira para onde estava indo lá. E a sua pergunta, por que eu estou no Canadá, eu não sei se é para filosofar ou o que é para responder, mas sendo pragmático, eu vim para estudar, eu vim fazer um college aqui, um curso de Civil Engineering Technology, que é um curso de nível tecnólogo, mas desde o começo eu vim com a intenção de tentar ficar aqui legalmente, fazer um processo de imigração, mas o primeiro passo e a situação que eu estou aqui é como estudante internacional, um visto de estudos, né? Ok. Então, a próxima pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu, mas de repente, se você quiser elaborar um pouquinho mais, que é, a pergunta é, o estudo foi o único motivo de você vir, né? Tem gente que quer vir atingir um grau aqui, né? Fazer uma pós-graduação, um MBA e retornar para o Brasil um profissional melhor qualificado. A pergunta é, o seu motivo era vir para estudar ou você já tinha outros planos, né? Se você puder elaborar um pouquinho melhor. Eu acho bem legal essa pergunta, porque a escolha do curso, a escolha da escola que eu vim fazer, como eu disse, o plano sempre foi usar esse college como uma forma de desculpa para pisar aqui no Canadá, para estar aqui legalmente e através desse estudo encontrar o meu espaço para continuar aqui legalmente, encontrar meu espaço no mercado de trabalho canadense e uma forma legal de imigrar como residente permanente, né? Então, não foi o único motivo eu vir aqui para estudar. Talvez se fosse, eu teria vindo fazer um curso um pouco diferente, em algum outro nível, alguma outra coisa. E eu nunca tinha vindo antes para o Canadá, antes de pegar um avião e vir para cá e ficar aqui para estudar. Então, por causa disso, eu também sempre reservei uma possibilidade de eu não gostar do Canadá, de eu não me adaptar aqui no Canadá, e aí eu voltaria para o Brasil com uma experiência a mais, né? Não seria um curso que seria jogado fora, uma experiência que seria irrelevante. Então, eu sempre conversei isso com a minha esposa também, se a gente não gostasse do Canadá,
eu terminaria esse curso de qualquer forma e voltaria para o Brasil tentando usar essa experiência para alavancar minha carreira lá no Brasil. Eu acho que demorou menos de um mês para a gente decidir que não, o que a gente tinha imaginado antes estava correto. A gente queria usar esse curso como uma forma de ficar aqui de uma maneira mais permanente mesmo. Que legal. Eu vejo nos grupos, no Facebook, eu vejo muita gente que hoje está pensando em imigrar e quando a gente pergunta, né, como é que é o seu inglês? Ah, eu sou nível intermediário. E aí eles ficam decepcionados quando a gente diz, olha, melhora o inglês, né? É necessário um bom inglês. Qual é o nível de inglês para se tornar um estudante internacional? Qual é a demanda para isso? Oficial, como é que é? Bom, tem duas formas de enxergar isso, né? Se você quiser ser um aluno bom, teu inglês tem que ser bastante razoável, né? Eu sempre penso a pergunta da seguinte forma: qual é o nível de português que você precisa para fazer um curso de nível superior no Brasil? Então, você imagina um gringo que esteja no Brasil e ele quer fazer uma universidade. Ele tem que entender o que está acontecendo naquela sala de aula. Ele tem que conseguir entregar trabalhos no nível superior, de escrita, de entender o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão conversando. Então, eu diria que nesse aspecto, o nível intermediário, ou pelo menos o que eles definem como nível intermediário de inglês no Brasil, não é suficiente, é longe de suficiente, né? Aquele inglês de pedir comida, ou aquele inglês de viagem, não dá. Mas outra coisa é que eu vim para cá com um inglês que eu considerava avançado. Eu tinha tido experiência de trabalhar com exportação no Brasil, então eu tinha um inglês que se considerava avançado, mas mesmo assim, quando você entra numa sala de aula, eu falo, peraí, eu não estou ainda entendendo totalmente o que está acontecendo à minha volta, né? Ou o que eu costumava brincar na época que eu cheguei aqui, que eu era muito menos engraçado e muito mais burro em inglês do que eu era em português. E isso te frustra um pouco, porque às vezes você quer falar alguma coisa inteligente, de uma experiência que você tem profissional, e você não consegue falar isso de uma maneira fluida, ou você quer fazer uma piada e às vezes você não consegue, ou depois do inglês tem o senso de humor canadense também, mas isso a gente deixa de lado por enquanto. Então, você aprende com o tempo. Se você chega aqui com inglês nível avançado, não pensa que vai ser tranquilo também. Eu cheguei com inglês bom no Canadá, mas mesmo assim teve um período de adaptação. Hoje, eu acho que dentro de uma sala de aula, em conversa profissional, eu estou tranquilo na minha área, eu consigo fazer as piadinhas que eu quero fazer na hora certa, eu consigo me explicar, eu consigo entender, mas nas primeiras semanas eu acho que foi um pouco mais complicado. Outro ponto é que no nível tecnólogo que eu vim fazer, isso é mais tranquilo do que no nível universidades, né? No nível bacharel, no nível mestrado, com certeza eles vão te exigir mais. E outra forma de responder essa pergunta, que aí eu deixo para quem estiver interessado pesquisar um pouco mais, é a forma oficial. Você não pode simplesmente aplicar para vir fazer um college ou uma universidade aqui e falar que você sabe inglês. Você tem que provar com uma documentação que no meu caso eu fiz a prova do IELTS, ainda no Brasil, e eu tinha que atingir uma certa nota. Eu nem lembro qual que era que eles pediam, eu acho que é 6,5. Então, para quem está aí atrás de IELTS, sabe que 6,5 não é uma nota muito difícil, mas não é uma nota tranquila também, né? Você tem que saber um pouco. E eu sei que com a pandemia, com esse Covid que está acontecendo nos nossos tempos agora, as escolas baixaram um pouco o nível no sentido de que eles estão aceitando alguns testes de inglês alternativos, né? Não esses IELTS, TOEFL, esses oficiais. O que, na minha opinião, que não vale nada, minha opinião, eu acho que te engana um pouco, porque talvez num desse exame de inglês você consegue passar ou atingir a nota mínima, mas eu acho que com a nota mínima você vai ter algumas dificuldades ainda como estudante. Também, na minha opinião, que também não vale nada, eu acho o seguinte: a pessoa às vezes vê isso como a oportunidade dela,
né? Opa, um CLB number 6 or 5, tô dentro, né? Cara, você vai perder tanto na explicação, você vai perder tanto na interação com colegas, né? A gente não tem sala de aula só com canadense. Você tem indiano, você tem tailandês, vietnamita, é, chinês, né? Você vai ter que interagir com todas essas nacionalidades e aí é cada um por si, né? O seu inglês, cara, né? Então não se iludam, não se iludam com uma nota de corte de inglês baixo. Pelo contrário, quanto mais alto, melhor, porque está Exatamente. garantindo a sua melhor performance num ambiente que é inglês. Isso. Até porque, só para adicionar nisso também, Cleber, chega o momento que você tem que fazer a apresentação de trabalho para a turma inteira, falando em inglês. Se você tiver confiante o suficiente para fazer isso agora, vem, tá tranquilo. Mas eu posso dizer que até no meu caso, que eu considerava que eu tinha um inglês bom, ou avançado, no que se diz no Brasil, isso é um pouco complicado, porque você vai fazer uma explicação, você vai fazer uma apresentação, se parece um pré-adolescente falando alguma coisa sobre engenharia ali, e logo depois vem um cara que acabou de sair do ensino médio, né? E faz uma apresentação muito melhor que a sua, sem nunca ter estudado engenharia antes. E aí isso mexe um pouco também até com o seu emocional, psicológico, né? Eu sei isso ou eu não sei, o que eu estou fazendo aqui? Então se prepara no inglês, que é um pouco mais difícil do que parece, eu diria. Certo. E só para lembrar a você que está chegando agora, eu fiz uma entrevista com a Fabi, do canal Master Fluency, e o vídeo está aqui, tá? Se você quiser ver, ela dá algumas dicas e ela reforça essa ideia de que o inglês é o fator chave, essencial para uma melhor performance aqui. O que é que mais te impactou nesse tempo que você está aqui no Canadá? Eu já estou surpreso que você disse que você veio com o plano, o botão eject, né, já ali ativado, e que com um mês você mudou de ideia. O que é que mais te impactou positiva e negativamente no Canadá nesse tempo que você está aqui? Ah, bom, legal essa pergunta. Respondendo diretamente, eu acho que tranquilidade é o que mais me impactou. Ou como, para englobar mais aí, a palavra que os canadenses gostam de usar é o lifestyle, né? Eu acho o Canadá, comparando com a minha experiência no Brasil, é um lugar muito mais silencioso, é um lugar muito mais seguro, uma sociedade onde cada um tem muito mais definido o seu espaço pessoal. Isso serve quando você está no mercado ou num shopping, fazendo as suas coisas, mas também quando você tem colegas de faculdade, colegas de trabalho, todo mundo respeita muito o seu espaço pessoal, o que não significa que o canadense é frio, que não gosta de ter amigos, como algumas pessoas falam, né? Na minha visão, é uma maneira diferente de se comportar em sociedade, que é muito benéfica, né? Cada um ter o seu espaço de expressão e, com o tempo, você fazer amizades, boas amizades, com boas conversas. E só para ter uma comparação, assim, né, para voltar para essa palavra que eu acho que engloba o que me impactou como tranquilidade, é que eu lembro que no Brasil tudo parecia muito urgente, né? Amizades parecem mais urgentes, contatos de escola, trabalho, parece que tudo é mais a flor da pele, tudo é mais latino, né? E eu diria que eu não tenho muita saudade desse estilo de vida urgente ou a flor da pele. Eu gosto desse estilo de vida que se tem no Canadá, em que as coisas são dadas mais tempo ao tempo e tudo é feito com mais tranquilidade. Ok, vamos entrar então numa parte mais técnica, que eu gostaria que você compartilhasse um pouco mais da sua experiência. Como é que é esse processo, né? Você veio,
você veio com um objetivo na cabeça que era, né, se tornar residente permanente do Canadá. Mas você escolheu o caminho do estudo. Como é que funciona isso? Você estuda e depois você aplica para a residência permanente? Ou você aplica enquanto você está estudando? Como é que funciona? Bom, vamos lá, né? Se você... Eu vou falar um pouco do que eu sei do processo de imigração e, e era o que eu sabia, era o que eu tinha como informação. Eu já sabia onde eu estava me metendo antes de vir para cá como um estudante internacional. Eu acho que isso é muito importante das pessoas entenderem como funcionam as regras de imigração, o que é imigrar e o que é vir para o Canadá. Eu tirei um visto de estudo para vir como estudante, e aí qual que era o caminho que eu enxergava que eu poderia traçar, né? Ou que eu posso traçar. Algumas coisas que você pode achar facilmente lá no site do governo canadense com imigração. Se você vier estudar no Canadá com um curso de, no mínimo, um ano, numa instituição elegível pelo governo. Geralmente, essas instituições são escolas públicas, que elas são mais caras, elas não são de graça, você paga muito mais caro nessas instituições, independente de ser canadense ou estudante internacional, essas instituições já são um pouco mais caras, porque elas têm um pouco mais de prestígio academicamente aqui e tudo. Nem todas as instituições elegíveis pelo governo são instituições públicas, mas você tem que fazer um curso com mais de um ano numa dessas instituições elegíveis, e aí depende de algumas outras regras bem específicas que você tem que se enquadrar. Eu não vou me alongar aqui, mas você tem que ser um estudante full-time e algumas outras coisas. Se você se enquadra em todas essas regras, você tem o direito, não é que você já recebe isso, né? Mas você tem o direito de aplicar para um visto de trabalho aqui no Canadá. E aí é uma aplicação de visto como a do estudo. Você pode ser negado, eles podem te pedir documentação adicional, mas você tem o direito de aplicar para esse visto. E aí nessa aplicação de visto você prova lá para o governo, olha, eu estudei esse curso que tem mais de um ano numa instituição que vocês pedem que eu estude, eles vão analisar o seu caso e aí eles podem te dar um visto de trabalho pelo mesmo tempo de duração do seu curso. Então, se você veio estudar um ano, você vai ter um visto de trabalho de mais um ano, né? Ou de um ano. Se você veio estudar 2 anos, que foi o meu caso, eles vão me dar um visto de trabalho de 2 anos, ou, no caso de 2 anos, eles podem estender até 3. Mas isso vai ler lá no site do governo, eles explicam melhor. E é bem assim mesmo, 2 anos ou até 3. Eles não explicam por quê, mas geralmente dão esse visto de 3 anos. E pronto, é só isso mesmo o que você ser estudante internacional te dá, no sentido de imigração. E aí, nesse tempo de estudo e trabalho que você dá aqui no Canadá legalmente, você que lute, né? Aprende mais sobre o processo de imigração, corre atrás desses processos e tenta entender como que você pode fazer. E aí tem vários caminhos, eu acredito que você já conversou com outras pessoas aqui, eu acredito que você saiba muito mais desses processos também. Então, como estudante internacional, é isso que você ganha, o direito de vir estudar e, caso você esteja em todas aquelas outras regras, o direito de ter um visto de trabalho por mais um período aqui no Canadá. Só isso. Então, depois que você obtém o visto de trabalho, você pode já automaticamente aplicar para a residência permanente, ou você tem que cumprir aquele visto de trabalho e quando você tiver chegando ao fim daquele período do visto de trabalho é que você aplica para a residência permanente? Eu enxergo como dois processos totalmente separados. Em qualquer momento que eu esteja como estudante ou que eu esteja trabalhando aqui, que eu me torne elegível para aplicar para uma residência permanente, eu posso aplicar para essa residência permanente. Então, uma coisa é você ter o visto de estudo e trabalho, outra coisa é você ser elegível para a imigração para residência permanente. Você ter um visto de trabalho no Canadá te ajuda muito porque você pode ter uma experiência de trabalho canadense, coisas que te ajudam num processo de imigração, né? Mas eu entendo o processo de imigração como outro processo, é uma coisa separada.
Ok. É, só para deixar claro para quem está nos assistindo, o curso que você está fazendo é um curso de engenharia, como ele é no Brasil, é a graduação, né, o bacharel em engenharia, ou ele é algum outro nível? Você já deu uma dica lá na sua primeira resposta, mas É, vamos detalhar isso. eu já dei um spoiler lá, né? É um curso de nível tecnólogo. Então, ele é um curso de nível superior, ah, o mesmo nível de um curso como a FATEC no Brasil. Quem é de São Paulo conhece a FATEC. Quem não é, procura no Google lá, FATEC, você vai ver o que é um curso de nível tecnólogo. Ah, ele é um curso de nível superior, mas ele não é um bacharel. Então, acho que se resume assim, aqui no Canadá, se você vai, geralmente os cursos de nível bacharel, eles estão em universidades, né? Eu estou fazendo uma escola politécnica aqui. Certo. Ok, então talvez essa minha próxima pergunta não seja tão inteligente assim. Mas eu vou fazer assim mesmo, né? Porque eu não sei quem está assistindo pode ser útil para alguém. Então, comparado ao ensino de engenharia no Brasil, e você, inclusive, foi professor universitário de engenharia, né? Tá, então, comparado ao ensino de engenharia no Brasil, o curso da SAIT, que é a South Alberta Institute of Technology, right? Conhecido como SAIT, né? Ele é mais ou menos pesado que, o Brasil, que no Brasil. Como é que você avaliaria o estudo de engenharia aqui? Legal. Para deixar claro aqui, né, eu conheço algumas pessoas que fizeram FATEC no Brasil, né, fizeram curso de nível tecnólogo no Brasil, e geralmente as pessoas vão atrás do bacharel depois no Brasil, né? Procura uma universidade que aceita as matérias que você já fez, você elimina alguns anos e depois você termina a engenharia, como eles costumam falar no Brasil. Eu nunca fiz um curso de tecnólogo no Brasil, mas a experiência que eu vi aqui no Canadá, primeiro que o nível tecnólogo ele tem muito mais espaço no mercado de trabalho aqui no Canadá. Ele é muito mais amplamente reconhecido como um curso profissional da engenharia no mercado de trabalho do que no Brasil. Essa minha experiência de engenharia no Brasil, tendo trabalhado com tecnólogos no Brasil e conhecendo um pouco do mercado aqui. Mas mesmo assim, tem muitos profissionais aqui no Canadá que eles entram nesse curso tecnólogo, eles fazem esse curso tecnólogo de 2 anos, 3 anos, e depois eles vão para uma universidade fazer o bacharel. Aqui no Canadá tem profissionais que fazem esse mesmo caminho. Na minha experiência, eu fiz o contrário, né? Eu terminei um curso bacharel no Brasil e depois eu vim para o Canadá para fazer um curso tecnólogo. Então, é interessante ter essa experiência, mas são cursos diferentes. É uma outra mentalidade. Eu acho que o tecnólogo ele tem uma mentalidade muito mais prática de te colocar no mercado de trabalho, enquanto a engenharia bacharel ele tem uma visão às vezes mais acadêmica. Então você fica lá filosofando sobre aquelas fórmulas de física e tal, entendendo de onde vem, né, como que chegou lá. Enquanto o tecnólogo ele te apresenta a fórmula e fala, você usa para isso, você usa essa tabela, você calcula isso, sai isso. Então, por essa mentalidade diferente, é difícil comparar, né? Se é mais ou menos pesado. E com a minha experiência prévia de ter feito um curso acadêmico bacharel, eu cheguei aqui, com certeza, o SEIT foi muito mais tranquilo do que a engenharia no Brasil. Academicamente, foi bem mais fácil, mas não pensa que é um curso fácil. É um curso que dá trabalho, é um curso que tem que estudar, tem muito trabalho para fazer, né, de pesquisa mesmo, de entregar para os professores. Comparando com o meu bacharel no Brasil, eu achei que tem muito mais trabalho para fazer, muito mais tarefa, né, tipo, para você entregar. A minha experiência na universidade, você tem prova e você se vira. Aqui você tem vários trabalhos que não vale nada, vale 1% do semestre, mas você tem que entregar para mostrar que você é um bom aluno, e isso é a forma de construir o seu conhecimento para fazer as provas no final do semestre, né?
Então, toma muito tempo, assim. Eu achei um curso academicamente muito mais fácil do que o meu bacharel no Brasil, mas um curso que tomou bastante tempo e toma bastante tempo meu fazendo esses trabalhos. Outro ponto é que o full time, que eu vim como estudante para trabalhar, para estudar período integral. Ele é período integral mesmo, assim. Ele toma o meu dia inteiro, manhã e tarde, com aulas. Agora a gente está tendo essas aulas online, mas quando era no campus também era a mesma coisa, era de manhã, poucas janelas, né, com tempo livre, você tem um almoço ali, talvez um pouco mais entre uma aula e outra, mas é o dia inteiro de aula, e geralmente os professores aqui nesse curso do SEIT, eles colocam a regra de você teve uma aula de 2 horas, eles te passam material suficiente para estudar 2 horas por conta própria ou fazer tarefa fora da aula, né? Então, você estuda das 8 da manhã às 4 da tarde e depois você tem mais coisa para fazer à noite para ir no próximo dia ter mais aula, né? Legal comentar um pouco sobre o bacharel aqui, para ver se essa pergunta faz um pouco mais sentido, né? Comparar bacharel com bacharel. Pelas informações que eu fui atrás, pesquisando, conversando com engenheiro aqui, conversando com profissionais da engenharia aqui, e eu também fiz pesquisa em fazer um mestrado profissional aqui no Canadá, o que seria uma pós-graduação no Brasil, né? Eu diria que o nível do bacharel aqui é a mesma coisa que o nível do bacharel no Brasil para engenharia, aquele padrão que quem fez engenharia aí já sabe, né? 6 é 10, bola para frente, passou, vai passar. É difícil, o índice de reprovação em resmate é alto, a engenharia aqui é a mesma coisa. O tecnólogo, eu vi que teve muitos colegas meus que tiveram dificuldades com essas matérias, física, resmate, mas para mim foi muito tranquilo. Eu quero fazer também um comentário, Felipe, que eu acho que tem tudo a ver e agora seria uma boa. Para aquelas pessoas que estão pensando em se tornar um estudante internacional, né, como ponte para a residência permanente, tenha em mente o seguinte: o ensino na América do Norte ele tem uma filosofia diferente. No Brasil, nós estamos acostumados em que o professor dá todo o conhecimento a você, né, e você estuda para a prova. Aqui na América do Norte, a filosofia é diferente. O professor te aponta os caminhos, te aponta os recursos e você vai atrás. Tá? Então, você recebe muita leitura, por exemplo, muito trabalho que você tem que fazer como forma de digerir o conhecimento condensado, né, que ele dá na sala de aula. Então, para você que pensa em vir como estudante, já saiba o seguinte: é como o Felipe falou, 2 horas de aula em classe, vai ter 2 horas de extra classe para você. Venha preparado que estudar na América do Norte é muito mais trabalhoso do que é no Brasil, tá? Felipe, então, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? O que você achou mais difícil? Eu lembro que numa conversa que nós tivemos, você falou assim, que você discutia de igual para igual com o professor, porque era uma matéria que você, inclusive, deu aula no Brasil sobre isso, né? Então, assim, aquela matéria para você não era difícil, mas quais foram as maiores dificuldades para você? Né? De repente, um engenheiro que já tinha uma carreira consolidada, vários anos de serviço, voltar para a sala de aula, o que te foi difícil? Legal. Eu até esqueci, você trouxe aí de novo o assunto. Eu dei aula no Brasil, né? Eu dei aula no nível universitário lá, só com graduação mesmo, dei aula na Universidade Federal lá no sul do país. Então, tem oportunidade no Brasil também. Se você quer ser professor universitário, procura uma universidade federal lá no sul do país, que às vezes o edital te aceita só com uma graduação mesmo, né? Eu nem precisei de um mestrado lá. Mas, no sentido acadêmico, isso realmente elevou o meu nível de conhecimento, né? Porque você termina uma escola de engenharia e você pensa que você sabe resmate ou teoria das estruturas. Quando eu tive que dar aula disso, eu vi que eu tinha que estudar
5 horas para dar uma aula de 2 horas, e se alguém fazia uma pergunta, eu era muito novo dando aula numa universidade, né? Se alguém faz uma pergunta, eu sempre saía com aquela, na próxima aula a gente vai ver isso. Mas foi uma experiência muito boa para mim, e talvez isso fez com que fosse mais fácil para mim a parte de estudos, né? Eu conversei mesmo com alguns brasileiros formados no Brasil que fizeram o mesmo curso que eu, que às vezes tiveram um pouco mais de dificuldade acadêmica mesmo. Mas você estuda, se você já fez isso no Brasil, você vai ter muito menos dificuldade do que alguém que está aprendendo aquilo pela primeira vez, né? Você está relembrando aquele cálculo que você fez, sei lá quantos anos atrás, você estuda, você consegue passar. Você jurou que você nunca mais ia ver cálculo na frente, né? Mas volta, você estuda um pouquinho, você lembra e você passa nas provas. Como eu disse antes, para mim, isso não foi uma dificuldade, a matéria, o curso em si não foi difícil. Eu acho que o que foi mais difícil para mim foi a barreira linguística e cultural. Eu acho que é uma dificuldade. Como eu disse, eu tinha um inglês bom, mas não é no mesmo nível que você se comunica em português, pelo menos não no começo, né? Outra dificuldade grande, eu acho que é a falta de referências pessoais e profissionais. Então, quando você chega aqui, você não conhece ninguém na indústria, você não sabe quem que é aquele professor referência que escreveu o livro de concreto, né? Não é o mesmo cara que escreveu no Brasil, então você não tem nem essas referências que você não conhece, muito menos as referências de alguém que você conhece, né? Algum profissional que trabalha numa empresa grande, ou até mesmo as empresas. Chega aqui, os nomes das empresas que são referências são diferentes, e você não tem ninguém para conversar de igual para igual com alguém. Eu conheço aquele cara, ele, né, já conversei com ele. Isso eu acho que é difícil, porque você tem que conhecer o mercado todo de novo, você tem que conhecer tudo de novo, quem são as referências, e conhecer o suficiente para que essas pessoas se tornem as suas referências, né? Numa possível entrevista, sei lá, falar, eu conheço o Felipe, ele foi meu aluno, alguma coisa do tipo. Geralmente no Brasil você já tem algumas referências, mesmo quando você é um estudante, né? E outra dificuldade, eu acho que é dinheiro, né? É um processo caro. Você paga como estudante internacional, você não tem subsídio do governo. Então, depois, quando você vai comparar quanto custa o curso para um canadense, você está pagando 3 vezes mais de um curso que já é caro. Então, para um estudante internacional, é uma dificuldade grande, eu diria, financeira. E falando então sobre finanças, você já perto do final do curso, você conseguiu trabalho, né? Deixa eu falar para as pessoas que, dependendo do curso que você faz, né, como o Felipe falou, dependendo da universidade, do college que você está ligado, e do visto que você vai conseguir, uma coisa leva a outra, né? A universidade vai te dar certo tipo de visto, você vai ser permitido trabalhar por até 20 horas semanais. Então, algumas pessoas consideram isso. A pergunta Felipe, tem muita gente que está fazendo o plano, né, lá no Brasil, né, que não conhece a realidade, assim, eu vou como estudante e eu vou trabalhar, né? Eu tenho curso, eu tenho dinheiro para o primeiro ano de curso, mas aí eu arrumo um trampo e vou. E são pessoas honestas. Eu acredito que ela está fazendo o plano dela com honestidade, né? Com a sinceridade de que ela realmente vai vai arregaçar as mangas e vai trabalhar, né? Mas pensando nisso, isso é uma boa estratégia, né? É possível trabalhar e estudar sem que você deixe um ou outro prejudicado? No dia de integração da escola aqui, o academic chair, reitor, sei lá, o chefão lá do nosso curso, ele, na apresentação dele, ele apresentou o curso, como é que ia ser esses 2 anos e tal, e ele falou, se você está esperando trabalhar, esquece, esse não é um curso que dá para você trabalhar.
E sim, no Brasil eu tinha pensado que eu poderia trabalhar para ajudar, né, a sustentar a gente financeiramente aqui. Para abrir um pouco aí, a gente veio com uma conta um pouco mais conservadora, talvez. A gente veio com o dinheiro da faculdade completo, guardado, mais uns 4 a 6 meses aí de vida, né? Custo de aluguel, mercado e tal. E isso a gente foi atrás dos valores, procurando no YouTuber e procurando no Instagram, quem mora aqui, quanto custa para morar e tal. E a gente foi conservador ao ponto de entender qual que é o nosso estilo de vida, o que, que a gente está disposto a abrir mão, se é andar de ônibus, o quê, e o que não, né? A gente tentou ser bem realista, assim. Porque eu acho que, às vezes, o perigo de muita gente que quer vir para cá é fazer uma conta muito baixa, né, de um custo de vida, sei lá, dividir apartamento, morar num basement, que não tem problema nenhum, mas você tem que ser realista com esse é o estilo de vida que você está disposto a ter realmente por 2 anos ou não, né? Então a gente veio com essa conta de o dinheiro da faculdade estava garantido, mas em algum ponto a gente teria que tirar dinheiro de algum lugar para viver aqui. A gente viveria 4, 5 meses e depois a gente precisava começar a ganhar dinheiro para continuar morando aqui durante esses 2 anos. Eu diria que se você vem contar com o seu dinheiro como estudante, essas 20 horas que você pode trabalhar, na minha experiência com o curso de engenharia, não é recomendável. Eu não vou falar que não dá, porque dá, né? Hora suficiente do dia talvez você tenha, mas aquela história de que você tem 2 horas de aula e você vai ter que estudar fora da aula também, te exige muito. Então, ou uma coisa você vai fazer mal, você vai começar a tirar notas ruins, vai começar a faltar aula, ou você vai começar a não fazer o seu trabalho direito e ser demitido, né? Não sei. Então, a minha experiência, engenharia é bem complicado fazer isso. Eu não sei outras experiências, outras cargas horárias, eu sei comparando com alguns colegas brasileiros aí que alguns cursos a carga horária não é tão puxada. Em engenharia eu tive realmente período integral, basicamente das 8 às 3h30, 4 horas todos os dias da semana. E aí fim de semana para você fazer trabalho e tal, né? Mas eu trabalhei o suficiente para fazer um dinheiro extra. Eu nunca consegui manter uma regularidade de trabalhar 20 horas semanais, sempre. Mas quem sustentou mesmo a gente esse período financeiro foi a minha esposa, que arrumou um emprego full-time, né? Então, teve épocas que ela chegou a trabalhar 60 horas por semana ou mais, para pagar o nosso custo de vida, pagar as nossas compras, pagar o nosso aluguel. E eu arrumei alguns trabalhos, assim, né? Eu trabalhei na faculdade, nos jogos de basquete, eu era o cara que operava o relógio lá do basquete. Não chegava a fazer 20 horas por semana com isso. E aí eu ajudava com algumas outras coisas lá na faculdade também, com o ginásio lá de basquete, né? Às vezes eles colocavam mesa para fazer prova, então eu ia lá carregar mesa, ia lá cobrir com o tapete para não estragar a madeira, depois tirar tudo de novo e conseguia fazer um dinheiro extra com isso. Depois eu arrumei um trabalho na faculdade também como call center. A gente ligava para os ex-alunos com aquela história de deixa eu atualizar os teus dados aqui, né? Você mudou de endereço, o que você está fazendo para eu colocar aqui o que os ex-alunos estão fazendo, o índice de empregabilidade, né? E no final da ligação, você quer doar para a gente arrecadar um dinheiro aqui para dar bolsas, né? Scholarships e tal. O produto final era a arrecadação do dinheiro. Eu trabalhei numa loja de material de construção também, a Home Depot aqui, e eu acho que na Home Depot foi o período que eu cheguei mais perto de fazer
quase 20 horas por semana. Mas mesmo assim, não era toda semana que eu chegava a trabalhar 20 horas, e foi o período também que mais prejudicou o meu estudo. O período que eu estava mais cansado, que eu não conseguia prestar atenção nas aulas, que eu não conseguia render como estudante. E sempre foi mesmo para fazer mais um dinheiro extra, porque as contas da casa nunca foi a minha responsabilidade. Então, você vê que é uma resposta, é uma pergunta difícil de responder, né, Cleuber? Eu acho que eu não recomendo, mas tem pessoas que vieram fazer isso, talvez são mais resilientes aí que dão conta, não sei. E outra coisa legal, tô ali na minha cola que eu lembrei que é interessante comentar, é o período de férias, né? A gente tem férias o verão inteiro, então durante as férias você pode trabalhar quantas horas você conseguir trabalhar, e aí tem alguns estudantes que usam esse período para juntar dinheiro, para trabalhar. Tem gente que trabalha 80, 90 horas por semana, arruma um emprego de verão, né? Na área ou não. Tem gente que arruma emprego cortando grama, sei lá, fazendo aí o que tiver para fazer. E junta um bom dinheiro que ajuda, sim, a pagar a escola e vai te ajudar nos próximos meses. No meu caso, eu tive um desses períodos de verão, longos, de 4 meses. Teve pandemia, foi assim complicado arrumar emprego, mas eu consegui um emprego e a minha prioridade foi sempre conseguir um emprego na área, para eu conseguir uma experiência canadense para colocar no meu currículo na área de engenharia, muito mais do que um emprego que me desse muito dinheiro para eu poder pagar a faculdade, né? Como a gente já tinha esse dinheiro meio que guardado, eu estava mais atrás da experiência do que do dinheiro. No final das contas, consegui um dinheiro bom que ajudou a gente até a pagar a faculdade lá. Eu não sei se dá só para trabalhar assim essas 20 horas mais os períodos de verão e contar totalmente com esse dinheiro para te manter aqui e para pagar a escola. Realmente não sei. Aham. E eu quero também fazer uma ressalva que o Felipe é só ele e a esposa, né? Ambos são muito jovens e a gente tem visto já famílias mais maduras, com 2, 3 filhos, querendo vir, e com esse plano. Então, fica, né, de repente, acenda uma luz amarela aí para você, e de repente esse plano não é o melhor, né? É, eu tenho muito medo de te falar assim, não vai dar certo. Não vou te falar isso, né? Aliás, até porque cada um é cada um, né? E nós brasileiros, nós somos guerreiros. Nós vamos fazer de tudo para dar certo, né? Mas eu vou te dizer o seguinte: repensa bem o seu plano, tá? Eu estou com duas perguntas aqui, Felipe, que dizem respeito ao emprego. Deixa eu invertê-las. Você já falou um pouco sobre o que foi mais difícil para você foi a perda dos referenciais, né? A pergunta nesse caso é o seguinte: qual é o papel do networking na busca do emprego, né? Porque você já está aqui, você já está mais ou menos dentro da indústria, né, na academia. Como é que, qual o papel do networking aí? É, bom, as pessoas costumam falar que no Brasil você só consegue emprego se você tiver indicação, né? Você mandar currículo nem te respondem. Eu diria que, na minha experiência, também não estou aqui para falar que é a verdade absoluta ou que não existem outras formas, né? Mas, na minha experiência, o networking aqui no Canadá é a forma de se conseguir um bom emprego. Até mesmo quando eu aplicava para vagas postadas, né? LinkedIn ou qualquer outro portal de vagas, eu percebi que sempre o que fazia diferença de eu ter um retorno para uma entrevista ou não são as referências pessoais e profissionais que você tem no Canadá. Então, às vezes, o que eu fazia eu aplico para uma vaga no LinkedIn, mas, ao mesmo tempo, eu procuro lá mesmo quem trabalha nessa empresa que eu posso me conectar e talvez conversar com essa pessoa.
Então, às vezes, não é um networking que a pessoa te conhece de anos, mas você se apresentou ali de alguma outra forma, além de aplicar para a vaga, né? E, inclusive, esse estágio de verão que eu consegui, eu consegui através do CEO da empresa. Então, eu me conectei com o CEO da empresa no LinkedIn me apresentando, falando, ó, eu sou um engenheiro lá no Brasil, eu estou a fim de recomeçar aqui no Canadá, eu estou querendo juntar alguma experiência e eu vi que a sua empresa tem umas vagas de estágio, né? Será que você consegue falar com alguém para me dar uma oportunidade? E foi desse jeito, né? E é uma empresa grande, é uma empresa, sei, 50 mil funcionários aí, então uma empresa de engenharia muito grande, está na América do Norte inteira. Então, eu imagino que o CEO não tenha muito tempo para ficar vendo conexão no LinkedIn. Mas eu fui bem sucinto ali na minha apresentação e ele respondeu da seguinte forma: legal, gostei, tá aqui meu e-mail, me manda exatamente essa carta de apresentação que você me mandou, junto com o seu currículo. Mandei por e-mail, 2 dias depois o RH me ligou falando, olha, eu vi que você está procurando uma oportunidade de estágio, o que você queria fazer? Então, é um networking que ninguém me conhecia, mas eu criei esse networking, né? E eu vejo que é a forma de se conseguir bons empregos no Canadá. E aqui eu quero fazer um adendo, que é o seguinte: para o estudante internacional, é muito importante que você use o seu tempo fora da sala de aula para se conectar, né? De repente, indo a reunião de associações de classe, a congressos, exposições. O Canadá tem muito tipo de exposição, tem feira para tudo. E então é muito importante que você, como estudante internacional, já venha, né? Eu não sei, eu já sou mais velho e sou mineiro, e lá a gente usa o termo de óleo de peroba, na cara de pau, né? Então já traga um bom estoque de óleo de peroba na sua mala, né? E sempre que você tiver uma oportunidade, vá para uma feira dessa, se apresente, faça voluntariado. Quando eu cheguei lá em Winnipeg, eu me voluntariei, me conectei ao PMI de Manitoba e todo o almoço que tinha, eu estava lá na portinha, né, recebendo as pessoas e dando as boas-vindas, fazendo o check-in das pessoas. O networking é muito importante. A próxima pergunta, acho que ela ficou desnecessária, mas vamos lá. Na busca do emprego, como é que foi o suporte ou qual foi o papel da academia, da escola, né? A gente vê, por exemplo, hoje mesmo eu entrei numa página de uma universidade onde eles apresentam o curso e aí eles falam assim, as oportunidades de carreira aqui para você, né? O que fazer o curso conosco vai te ajudar. E sempre eles elencam lá que eles promovem feiras, eles promovem eventos de network e tal. Como é que as conexões da academia ajudam nesse momento? 100% contigo nessa, Cooper. A escola aqui, ela promove essas feiras entre empresa e estudante, e as empresas vão, né? Eu tive um evento que era a Noite da Indústria que eles fizeram. E aí tinha lá uns comes e bebes, assim, tipo coquetel para você ficar em pé mesmo, né? As mesinhas com os representantes das empresas lá e você ia conversando. Então, os estudantes, tinha gente até de terno, assim, né? Bem vestido, uma pastinha com currículo, que até falaram para não levar, mas teve gente que levou mesmo assim. E você vai conhecer o pessoal. E esse foi um evento interessante, mas teve a escola promoveu outros eventos, inclusive depois com a pandemia, online, né, de contato com a indústria e feiras de recrutamento, que aí sim as empresas estão lá para contratar para vagas mesmo. Muitas das vagas, elas são essas vagas de verão, esses estágios que às vezes são temporários, mas muita gente fica depois, né? Se você trabalha ali para a empresa 4 meses, 6 meses, faz um bom trabalho, eles gostam de você, talvez eles te chamam de forma permanente depois que você se formar.
ou se você já se formou, você já emenda isso com um emprego permanente, né? Então, acho que a escola ajuda muito, ela te dá te coloca nesses ambientes com oportunidade para conhecer pessoas, e que eu acho que faz total diferença, e te coloca nessas oportunidades de, às vezes, aplicar para vagas pessoalmente, né? Porque as empresas elas vão justamente dentro das escolas para procurar os futuros profissionais. Eu acho que esse tipo de aplicação às vezes tem mais valor do que algum currículo que eles recebem por um portal de alguém que tem uma experiência, mas eles não sabem de onde veio, eles não sabem qual é o ambiente que aquela pessoa estuda, quem que aquela pessoa conhece, esse tipo de coisa. Na minha busca de emprego, eu estou agora, é meu último mês de aulas, então eu tenho aula esse mês ainda, mas eu já consegui um emprego na minha área e eu estou trabalhando para essa empresa remotamente, né? Então, eu estou trabalhando da minha casa ainda e meio período. Então, aquelas 20 horas que eu posso trabalhar, algumas horas eu estou conseguindo fazer por semana com essa empresa. E é uma vaga de engenheiro estrutural. No sentido do meu curso, eu precisava ter feito esse curso no Canadá para ter essa vaga? Não. Nesse sentido, a escola não me ajudou em nada, porque para eu trabalhar como engenheiro no Canadá, e eu acho até que o Kleber entrevistou um engenheiro, deve ter falado bastante sobre isso. Isso, já que você mencionou, eu vou pôr aqui o link do vídeo. É a entrevista que eu fiz com o Youssef Mosalem. Ele é um engenheiro, né, e já está um passo à frente do Felipe, que ele já está reconhecendo o diploma dele como engenheiro mesmo. Então, se você tem interesse, o vídeo vai ficar aqui, né, e vou pôr também na descrição desse vídeo. Legal. E eu entrei nesse processo, como a empresa ela me contratou como engenheiro, eu ainda estou... Eles estão entendendo esse período que eu ainda tenho que buscar a minha certificação profissional aqui no Canadá, mas foi uma das requisições deles para me contratar. Então, eu entrei nesse processo para fazer a validação para ser licenciado como engenheiro aqui no Canadá. Está rolando esse processo, e a única coisa que eles avaliam se eu posso ser engenheiro no Canadá ou não é se eu tenho um curso bacharel de engenharia. Então, eles estão avaliando a minha experiência no Brasil, o meu bacharel no Brasil, e aí, possivelmente e provavelmente, pelos outros engenheiros brasileiros que eu conversei aqui no Canadá, eles vão me pedir mais algumas provas, mais alguns exames, e depois que eu passar nessas provas, eles vão me liberar a minha licença profissional como engenheiro aqui no Canadá. Então, no caso, esse curso que eu fiz aqui no Canadá, ele não me ajudou em nada nesse processo, no sentido prático da coisa, né? A minha experiência aqui não me ajuda nesse processo para virar engenheiro aqui no Canadá. Mas, no processo de fazer entrevista para essa empresa, me apresentar como profissional, às vezes vale muito mais você ter uma referência numa escola canadense, mesmo que no nível tecnólogo, do que as empresas que eu trabalhei no Brasil, ou os engenheiros que eu trabalhei junto no Brasil. E não é porque eles diminuem a experiência brasileira, mas é porque simplesmente está muito longe da realidade deles. Eles não conhecem a escola, né? Se eu falo o nome da minha escola no Brasil, eles não sabem se é uma escola boa, se é uma escola ruim, como que funciona, ou o tipo de profissional que sai daquela escola, né? E, por um outro lado, se eu falo que eu estudei no SAIT aqui no Canadá, eles conhecem o SAIT, eles conhecem os profissionais que saem do SAIT, já conversaram com engenheiros que começaram a carreira lá, e esse tipo de referência eu acho que vale muito. Então, no sentido prático, a minha escola ela me ajudou com essas feiras, com me colocar nesse ambiente. Para arrumar um emprego como engenheiro, que eu acho que eu tive um pouco de sorte aí também, a minha escola não me ajudou em nada, mas ela me deu uma referência muito forte aqui no Canadá. Você era um engenheiro já com carreira estabelecida no Brasil. Você trabalhou para uma das maiores empresas do Brasil na área de engenharia.
você era professor universitário, né? Enfim, nós poderíamos dizer o seguinte, profissionalmente, você tinha sucesso, né? E aí você abriu mão do seu sucesso profissional para recomeçar em um nível mais baixo, né, tecnólogo, como meio para efetivar sua imigração. A pergunta é: valeu a pena? No sentido financeiro, não, né? Eu mencionei antes que estudante internacional paga muito caro para fazer um curso desse aqui. Para fazer um curso no nível tecnólogo, que nas bases, né, no cálculo, no resmate, eu não aprendi nada de novo. Então, eu estou pagando muito caro para ter uma aula de uma coisa que eu não preciso academicamente. E aí os cursos ou as disciplinas que valeram a pena nesse curso, nesse programa, né, foram as que exploraram mais as normas canadenses ou os métodos construtivos canadenses. Por exemplo, a gente não trabalha com estruturas de madeira muito no Brasil, né? Aqui as casas são feitas de madeira. Então, às vezes, não é nem a parte de cálculo, assim, mas é a parte de método construtivo mesmo. As coisas são totalmente diferentes. Se você apresentar para um canadense aqui como rebocar uma parede, isso tem pouquíssimo valor para o mercado de construção aqui, porque são raras as vezes que você vai fazer uma parede desse jeito, né? O método construtivo é diferente. Então, as disciplinas que agregaram coisa para mim foram essas que falaram sobre sistemas construtivos canadenses e normas canadenses. Mas, mesmo assim, se eu for ver o quanto eu estou pagando para aprender isso, eu diria que não valeu a pena. Aprender valeu a pena, mas o valor que eu estou pagando para aprender como é que constrói uma parede de drywall não valeu a pena, não. É uma boa escola, é um bom curso de engenharia, mas eu acho que no sentido de me nivelar no mercado de trabalho canadense, ok. No sentido acadêmico, eu diria que não. Se voltar naquela primeira ideia do botão de ejetar e voltar para o Brasil, eu acho que teria agregado muito como uma experiência internacional, você ter passado 2 anos fora do país, você ter aprendido filosofias de construção nova, ou aprendido como funciona todo o mercado de construção de maneira diferente do que funciona no Brasil. Eu acho que te deixaria um profissional mais mente aberta e mais completo no Brasil. Mas eu volto para aquele ponto. Talvez você não precisa pagar tanto para fazer numa escola dessa, como estudante internacional, para agregar esse tipo de experiência na sua vida. Então, eu vou refazer agora a pergunta e vou perguntar o seguinte: com o seu desejo de sair do Brasil e o desejo de se tornar residente do Canadá, passar por todo esse perrengue, pagar 3 vezes mais para só fazer uma aula de refresco daquilo que você já sabia, né? E você falar que, por exemplo, às vezes a Beverly trabalhou 90 horas numa semana, né? Então já dá para a gente ter uma ideia do tamanho do esforço que vocês fizeram. Após isso tudo, valeu a pena? Vale a pena alguém que está fazendo esse plano hoje para sair do Brasil? Que eu posso falar para ele? Vale a pena, cara. Você vai passar um pedaço, né? Vai ser um bocado, mas vai valer a pena. Vale a pena? Com certeza. Se você tem como esse objetivo vir para cá e ficar aqui, e você avaliou as opções que você tem de imigração, e esse caminho do estudo é o que faz mais sentido para você, da mesma forma como lá atrás fez sentido para a gente, vale a pena. Se você faz todas essas considerações e você entende onde você está se metendo, como eu disse, eu já mencionei aqui na entrevista, né? Eu sabia onde eu estava me metendo. Se for para chegar aqui e ficar reclamando que eu estou pagando muito caro, eu não estou aprendendo, aí não.
Mas muitas vezes eu vi, inclusive, colegas fazendo esse tipo de comentário dentro do SEIT, e a minha resposta sempre foi: eu já sabia disso antes de vir para cá. Não é segredo. Se você entrar lá no site da universidade, ele tem o preço para quem é canadense e ele tem o preço para quem é estudante internacional. Então, ele foi um meio para um fim que a gente estava buscando, que era de viver no Canadá. Eu falo que a gente sempre se reservou a isso de dar errado porque a gente não conhecia o Canadá. Mas o primeiro plano sempre foi de ficar aqui, né? Então, nesse sentido, valeu a pena. E outra coisa que vale a pena, eu vejo que, para mim, no começo, foi muito mais fácil se integrar na sociedade, conhecer pessoas, fazer contatos pessoais e profissionais. Foi mais fácil para mim como estudante do que para a Beverly procurando emprego, né? Ela não ficou muito tempo na procura de emprego, mas mesmo depois que ela entrou no trabalho, a filosofia, eu acho que as expectativas de alguém que está trabalhando são totalmente diferentes do estudante. Eu tinha abertura para, num horário de almoço, conversar com meus colegas e perguntar o que o cara faz com hobby, né? E aí, dali, de repente, já sai um contato para você ir fazer alguma coisa junto, e jogar basquete junto, e jogar futebol, do que no trabalho, que ela começou com aquela mesma dificuldade linguística e cultural. Como que eu me comporto aqui? Porque eles estão me pagando para eu vir aqui trabalhar. E aí eu acho que os contatos, eles acontecem, mas eles demoraram um pouco mais para acontecer. Minha última pergunta, Felipe, minha última pergunta é quais são as dicas que você dá para quem está pensando no estudo como caminho para a imigração? Eu acho que a gente conversou um pouco sobre isso. A minha dica seria isso. Pensa bem se isso é para você. Faz sentido? Existe outra alternativa no seu caso? Quais são os seus objetivos, né? Você quer ter uma carreira no Canadá, na sua área, ou você quer só vir para o Canadá, talvez ter uma vida mais simples, por assim dizer? Vale a pena esse custo financeiro como um pedágio ou alguma coisa que vai facilitar o seu processo de imigração, ou você acha que não? Mas partindo do princípio que você pensou tudo isso e se decidiu, não, vale a pena, eu quero ir como estudante internacional para depois ficar no Canadá. A minha dica seria: aproveita esse tempo para conhecer pessoas dentro da escola, outros alunos com realidades diferentes da sua, com histórias diferentes da sua. Conheça essas pessoas, conheça os professores e principalmente mergulha na tua área aqui no Canadá. Qualquer coisa que você veio estudar, eu acho que reaprender é uma palavra que foi muito importante para mim. Não traz os seus vícios, né, do Brasil, os vícios profissionais. A minha realidade foi que a minha experiência brasileira, que você falou, eu trabalhei em empresas grandes, eu dei aula em universidade lá, mas a minha experiência no Brasil, ela só se tornou válida depois que eu aprendi como funciona a engenharia por aqui. Porque se eu chegar aqui querendo trazer a minha experiência antes, né? Eu sei fazer tudo isso, eu sei como é que faz, e não ter essa humildade para reaprender os pequenos passos de como funciona a engenharia no Canadá, eu acho que não é válido. E eu acho que isso vale não só para a vida profissional, mas eu acho que para a tua vida pessoal também. Seria mais ou menos sai do Brasil antes de vir para o Canadá, né? Se você for chegar para querer ser engenheiro aqui, mas para ficar criticando a forma como a engenharia é feita por aqui logo de cara, eu acho que não vale a pena. Isso serve para as outras coisas também. Mas se você foi humilde o suficiente para aprender como faz aqui no Canadá e depois, em cima disso, trazer sua experiência, como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso trazer ideias criativas, trazer processos construtivos diferentes que tem no Brasil, mas não tem aqui, de forma a agregar, daí eu acho que é legal.
E eu acho que depois disso não tem limite, né? Quando você chega nesse ponto de agora eu entendi como funciona no Canadá e eu vou trazer minha experiência brasileira, aí vira engenheiro, vira CEO. E eu acho que o teu passo como estudante internacional vai ser bastante válido. Então, para mim, eu acho que nesse sentido foi extremamente válido reaprender a engenharia no Canadá, né? Então, a parte de cálculo ali, talvez tá, eu já sei tudo isso. Mas a parte de como se constrói no Canadá, eu prestava atenção e eu quis realmente aprender. Porque hoje eu vejo que no emprego que eu arrumei, a conversa com o meu chefe, que é canadense, que só conhece essa realidade, ele me ensina muito, só que ele quer que eu entenda aquilo. Você sabe fazer isso do jeito que é feito no Canadá? Sim. Depois que eu provo que eu sei fazer a engenharia canadense, aí sim ele quer ouvir minhas ideias. Como que a gente pode melhorar isso com alguma ideia que você possa trazer do Brasil? Mas se eu não souber fazer esse beabá canadense, eu acho que eu não teria nem sido contratado. Cara, eu tô explodindo de alegria com essa sua resposta. Eu acho que ela é de uma sabedoria sensacional, né? E uma frase que você falou aí, se você me permitir, eu vou passar a incorporar ela no meu coaching, que é saia do Brasil antes de vir para o Canadá, né? Nós já discutimos isso antes, eu sei que a gente pensa mais ou menos igual, né? A gente vê tanta gente que chega aqui e fica no gueto, né? Só se relaciona com brasileiro, só fala do Brasil. O cara sabe tudo que acontece na política do Brasil e não sabe nada do que acontece no Canadá. O cara só assiste TV brasileira, mesmo no Canadá, né? Perdendo a chance de aperfeiçoar o listening, de se inteirar do que está passando por aqui. Enfim, é, a minha posição é largue tudo isso, imerja-se, submerja-se na cultura canadense. Né? E essa sua frase, saia do Brasil antes de sair, de vir para o Canadá, para mim, ela tem muito significado. Eu gostei muito. Legal, Cleber. Totalmente. Pode incorporar. E eu acho que uma coisa legal de eu mencionar aqui, eu lembro quando a gente estava num passo de contar para os nossos pais que a gente queria vir para o Canadá e tudo, né? Numa das primeiras conversas do meu pai, ele me falou o seguinte, ele falou, olha, se você vai lá porque as coisas estão difíceis aqui no Brasil, talvez você não gosta do seu emprego, ou a área da engenharia está complicada, né? A economia não está boa, no sinal de melhora econômica do Brasil, alguma coisa, você vai voltar para o Brasil. E eu acho que isso reflete muito a mentalidade de algumas pessoas, como você falou, que assistem TV brasileira, elas sabem tudo que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados, elas é, é, não perdem um fantástico, assiste o BBB Brasil e só conversa sobre isso aqui no Canadá. Eu acho que ela perdeu muito dessa experiência de vir morar fora, né? De aprender quais são os problemas, quais são os desafios, as coisas que você vai enfrentar no Canadá e como aprender como funciona a tua área, no meu caso, como funciona a engenharia aqui. Eu acho que a pessoa ela não saiu do Brasil, ela só está morando num endereço diferente. Então, eu entendo que muitas dessas pessoas, talvez na primeira oportunidade que elas tiverem, ou no sinal de melhora econômica no Brasil, elas vão voltar para o Brasil, porque talvez elas nunca saíram, elas estavam só procurando algum tipo de conforto material, qualquer coisa que o Canadá pode te oferecer. Então, eu realmente acredito muito nisso, sabe? Eu acho que essa frase ela não significa você largar amigos, não significa você largar família, mas significa você entender que você mora numa sociedade diferente agora, você mora num país diferente. E pelo menos eu, incorporando isso para mim, eu só ganhei com isso. Eu tive mais oportunidade de fazer amigos aqui, de qualquer nacionalidade, não só brasileiros, e não só canadenses também, porque o Canadá tem gente de todo lugar do mundo. Eu acho que ela me abriu oportunidades profissionais, no sentido que eu já falei, de não querer só
despejar toda a minha sabedoria da engenharia brasileira, né? Mas de ser humilde o suficiente para reaprender uma profissão aqui. E eu estou muito feliz com isso, de aprender várias coisas que eu estou aprendendo aqui. Eu brinco que na primeira semana eu não sabia como atravessar a rua. E não sabia mesmo, né? Você olha lá, você acha que o semáforo é igual, mas as regrinhas do trânsito aqui são diferentes, né? Então, dirigi também, aluguei um carro, tomei buzinada porque eu não entrei à direita quando o semáforo estava fechado, estava vermelho. Aham. E aí eu acho que agora eu estou no outro nível, eu estou aprendendo aqui como que funciona para financiar um carro, como que funciona para você ir financiar uma casa, e tudo isso é aprendizado, né? Eu não fico... Claro que a gente sempre vai comparar, o banco no Brasil funciona assim, assado, e aqui é de outra forma. Mas eu não gosto das pessoas que ficam só martelando, né? Isso no Brasil era assim, isso no Canadá não funciona. E eu acho que isso só te traz riqueza cultural e coloca a gente num lugar que a gente quer sim estar morando, quer viver, e eu acho que para isso a gente tem que aprender como que faz aqui, né? Sim. Se for para criticar, o meu aplicativo do banco no celular aqui no Canadá é muito pior do que o meu aplicativo do banco lá no Brasil. Mas eu acho que não é assim que se vive, né? Eu acho que você aprende o que tem aqui, aprende a usar como funciona aqui e vamos para frente. A gente está feliz aqui. Felipe, existe alguma coisa que eu deveria ter perguntado e não perguntei, né? Claro, quando eu imigrei foi numa situação diferente. Eu não sei, né? Eu não tenho a experiência de ser um estudante internacional. Enfim, eu de repente posso estar perdendo alguma coisa aí que é importante. O que que você diria? Eu acho que tá longo, né, essa entrevista. Para quem chegou até aqui, obrigado aí por ver eu e o Kleber conversando. Espero que tenha trazido bastante informação e te ajude aí com esse processo de vir para cá também. Acho que sobre a minha experiência, sobre como vir como estudante internacional, eu compartilhei bastante aí do que foi a minha experiência, né? Então, eu acho que não é a verdade absoluta, acho que não é a única experiência que um estudante internacional pode ter aqui, e acho que ficou bem completo aí. Se for falar sobre o Canadá, acho que faltou muita coisa. Você não perguntou se aqui tem leite condensado, você não perguntou se aqui é muito frio, você não perguntou se aqui é muito liberal demais, não perguntou, né, esses aspectos políticos, não perguntou se tem praia no Canadá, não perguntou se dá para arrumar emprego ainda no Brasil, ou se dá para trabalhar vindo como turista aqui. Não perguntou se dá para comprar muito eletrônico barato aqui no Canadá. Então, a lista aí de experiência canadense tem muita coisa ainda para falar. Tem, tem. Não perguntei se dá para vir sem falar inglês, né? Mas assim, sobre essas últimas perguntas que eu falei, não me pergunta, tá? Por favor, eu não vou querer falar sobre isso. Então tá bom. Felipe, muito obrigado por você tirar o tempo, né? Você disse aí, você é um cara ocupado, né? Não só com o estudo, com o trabalho também. Eu te agradeço muito você ter tirado esse tempo, que foi mais do que o dobro do que eu te pedi, né? Culpa minha. Falei demais. Não, não, você falou excepcionalmente bem. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito dessa entrevista, Legal. né? E eu desejo a você e a Beverly, né, muito sucesso ainda na jornada de vocês até a residência permanente, até a cidadania, né? E é isso aí, vamos continuar. Um grande Legal abraço demais. para você. Obrigado aí pela oportunidade, Cleuber. Foi um prazer aí tentar ajudar as pessoas com esse tempo de entrevista aí. Espero realmente que ajude bastante gente com essa decisão de vir para cá. Tá, joia. Muito obrigado, um abraço. Valeu. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil e relevante para vocês. Se você gostou, mais uma vez vou te pedir, deixe o seu like, compartilhe, comente e inscreva-se no canal do YouTube Kleuber Coach e me siga no Instagram
Kleuber Coach. Assim você ficará por dentro de todos os conteúdos que eu publico. Um grande abraço e até a próxima!